A família do instrutor de autoescola que morreu após ser arrastado em meio a uma discussão de trânsito espera que o responsável pelo crime seja localizado e preso. O caso foi na região norte de Belo Horizonte, Eduardo. Chegou a ser filmado, inclusive. Quando você vê as imagens que foram viralizaram aí nas redes sociais, é um pouco assustador onde que chegou a intolerância humana. Eu falo, Júnior, repito isso com muita insistência, até porque eu tenho um pai que mal teve o primeiro ano de grupo, mal desenhava o nome, e um avô pai da minha mãe, que mal desenhava o nome, pior ainda, os dois caminhoneiros, né? Mas eles eram pessoas sábias. Eu falo que a vida é melhor das universidades, e viajar é pós-graduação, é doutorado. E toda vez que tem esses acidentes, eu fico lembrando de duas viagens que eu fiz, Júnior, que me impressionaram muito. Em 1997, na histórica viagem da rádio para cobrir o Papa, eu falei assim, não é possível. Porque esse tanto de moto que tem em Belo Horizonte hoje, já tinha umas 10 vezes mais em Roma. E elas chegavam todas num cruzamento assim, eu falava, vai bater. E nunca batia. E nunca estressava. Aí eu quis saber por que estressou. Porque todo mundo está ali, está com pressa, mas sabe porque a lei é severa. Depois, Júnior, em 2004, também pela Itatiaia, eu fui em Mumbai, na Índia, no Fórum Social Mundial. Aí que eu fiquei escandalizado. Porque vinha, Júnior, 500 motos e rickshaw de cada lado. Encontrava tudo na esquina e todo mundo buzinava, aquela buzinação ensurdecedora. Mas não tinha raiva no semblante das pessoas, elas não brigavam. O nosso trânsito aqui é raivoso. Eu não tenho uma semana que eu não converso com minhas filhas assim, ó, dirija com o vidro fechado. E se tiver que xingar, xinga lá dentro. A mais velha, principalmente, quebrava, xinga lá dentro. E eu fiz um treino, alguém me ensinou, uns 10 anos, eu faço. Primeiro você tem que rezar antes de sair de casa, e eu rezo, deu credo. E depois que eu penso assim, o Papai do Céu, me dá 10 minutos de tolerância no trânsito hoje. Aí no outro dia eu falo assim, me dá 20. No outro dia eu falo, me dá meia hora. E vou levando. Hoje mesmo vim pra cá, eu vi um moço de uma moto fazendo umas coisas na rádio. Trabalha mais embaixo, que é inacreditável, inacreditável. Mas como é que você vai xingar o cara pra quê, senhor? E pra fechar, outro dia nós estávamos na Band, eu e o Chinelão, aí mostrou uma matéria de um carro que foi... Como você parou pra averiguar? O carro tinha droga pra caramba e tinha 11 armas lá dentro, inclusive um fuzil. O Chinelão falou assim, a gente briga com um cara desse no trânsito, dessa e vai encarar. Resume a prova. Esse é o grande problema. Ô, professor Felipe Nunes, a intolerância é lógico que está meio enraizada na nossa sociedade nos dias de hoje, mas no trânsito, aparentemente, o negócio fica um pouquinho mais sério, um pouquinho mais acerbado, me parece. Júnior, aqui semanalmente no Conversa a gente tem tratado de violência, né? Como é um assunto recorrente, porque faz de fato parte da nossa cultura social, né? E eu faço um apelo a todo mundo que está nos ouvindo no trânsito, a audiência da Itatiaia é enorme no trânsito. Gente, a intolerância não pode mais ser a norma. A violência não pode mais ser a norma, né? A gente precisa se conscientizar e fazer um trabalho coletivo como sociedade, aqui em Belo Horizonte, em toda a região metropolitana, no país inteiro, né? Para compreender a gravidade disso. Júnior, há 2 estudos muito interessantes feitos por professores do MIT e de Harvard, mostrando que só tem 2 soluções para isso. Uma é preventiva. É a gente, como sociedade, ser capaz de gerar condições de vida saudável e sustentável para as pessoas. Muito dessa animosidade vem da dificuldade que as pessoas estão tendo de viver, de sobreviver. A vida está difícil, né? Muito estresse, muita correria, essa coisa louca de ter o tempo todo responder WhatsApp, né? Então a gente precisa começar a pensar e repensar isso. O segundo é a impunidade, né? Os resultados conclusivos desse estudo científico são muito claros. Enquanto a impunidade para casos violentos se mantiver, e é o caso brasileiro, é assim que as pessoas se sentem quando perguntadas em pesquisa, a gente vai continuar tendo problema. Por isso que eu falei, Júlio, a cultura da paz, que é uma prática na Índia, e a lei em Roma. E aí, Malco, tem solução? Eu fico pensando se tem morte mais estúpida do que uma morte no trânsito. Uma defesa de um espaço, uma defesa de alguém que fechou, ou mesmo de um bem material, como foi o caso. Uma batida e quem está certo, quem está errado, um vai fugir, o outro põe seu corpo na frente. Quanto vale a vida nessa selvageria que está Belo Horizonte hoje? Neste caso, especificamente, alguém que se usa como arma o próprio carro. E é muito comum. Carros mais potentes, às vezes, se colocam na prioridade, como mais forte é carros sobre motos, ônibus e caminhões sobre carros, e, finalmente, aqueles que andam armados, como estava dando exemplo agora, você pode encontrar com essas pessoas na rua. E encontra. E aqueles valentões do trânsito estão tendo vida curta, porque está todo mundo muito armado, todo mundo muito agressivo. E a situação é essa. É isso mesmo, a cultura da paz ou a morte de cada um de nós no dia a dia.
E aí, Ricardo Kertzmann, vê alguma solução? Porque parece que há uma escalada aí nessa história toda. Não, eu não vejo solução não, Júnior, porque a gente fala muito em cultura e eu vou somar duas culturas que foram citadas aqui. A cultura da violência, que é um traço intrínseco, sim, senhor, no brasileiro. Infelizmente, essa história de que o brasileiro é um povo amável, hospitaleiro, isso não é verdade. No mundo não se mata 50, 60 mil pessoas por ano, todos os anos, como a gente faz aqui. No mundo não se mata no trânsito, no mundo não se mata dentro das casas, não se mata tantas mulheres, tantos travestis, tantas pessoas em situação de rua como se faz no Brasil cotidianamente. Isso é um traço cultural nosso, aliado ao outro traço cultural que o Felipe citou, que é o da impunidade. Porque todo mundo faz isso, não acontece nada e quando acontece as penas são muito brandas. E esse pessoal ganha as ruas e não só acabam cometendo os mesmos crimes de novo, como acabam servindo quase que de exemplo para que outras pessoas, para que outros selvagens cometam o mesmo tipo de crime. Então eu não vejo solução nem a curto nem médio prazo, porque isso e nem muito menos a longo, porque como eu disse, isso é um negócio, a gente fala toda semana. Hoje a gente está falando desse assunto, a gente vai ficar bravo com o que aconteceu, vai se revoltar com a violência, vai criticar a impunidade, aí semana que vem de novo, e a semana que vem de novo. Edu, há quantos anos você seguidamente fala isso no rádio? Tá aí o exemplo para provar por que eu não tenho otimismo nenhum. Talvez bem no futuro, né? Os carros autônomos podem resolver essa história. Mas lá à frente... Ô, Júnior, mas aí sabe o que vai acontecer? Porque os carros, a gente tem que entender isso. O carro, o trânsito, esse não é o motivo. Isso são só os instrumentos das frustrações pessoais, Exatamente. Da agressividade, do primitivismo de cada um. Mas aí muda para outro lugar, né? Beleza. No trânsito você resolve. Aí o cara vai arrumar um outro motivo para... Desculpa. Assim como arrumaram o aparelhinho para captar sinal de TV clandestino, não vai parar de vender nunca. O cara vai inventar um para poder pegar o carro autônomo dele e bater no outro.